2 Reis 20. Diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era certo aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo. Ao terceiro dia, você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Amém? Podemos assentar. Amados, se o culto encerrasse hoje, eu já estaria satisfeita. Se encerrasse agora, eu já iria para minha casa com o coração grato pelos feitos do Senhor. Essa palavra aqui não tem nem muito o que comentar. Aqui nós vemos a fidelidade de Deus com uma pessoa que é íntegro, obediente à voz do Senhor. Aqui é bem claro o que Deus fez na vida de Ezequias. Quando diz lá, você é reto e íntegro, ele diz: Senhor, eu sou reto e íntegro, eu sempre obedeci. Então essa palavra aqui já, em 30 segundos, já faria a diferença. Mas nós vamos meditar ela um pouquinho, que diz assim, que o rei Ezequias, ele era conhecido como um bom rei. Nós lemos aqui. Ele era conhecido como um bom rei. Mas ao longo da sua carreira, ao longo da sua jornada, ele ficou muito doente. E como diz aqui na palavra, diz que ele não escaparia da morte. Que era uma enfermidade grave, era uma enfermidade fatal. Então, o profeta Isaías foi visitá-lo a pedido do Senhor. Só que não era uma visita normal. Não era uma visita para a gente comer bolo. Quando a gente vai lá na casa da Eva, a gente come aquele bolo gostoso, que ele toma aquele café. Quando eu fui na irmã Júlia, tomei também aquele bolo maravilhoso, né? Aquele cafezinho. Não era uma visita nesse tipo. Não era uma visita para você contar as coisas boas. Mas Isaías foi lá para contar que Ezequias iria morrer. Tanto é que ele diz assim: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Mas Ezequias, ele não queria morrer. Ezequias, ele não queria, naquele momento, morrer. Então diz a palavra aqui que Ezequias, ele começou a orar de uma maneira surpreendente. Ezequias, ele já tinha uma vida regrada na presença do Senhor. Mas aquele dia ele orou de uma maneira diferente. Aquele minuto ele foi orar de uma maneira diferente. Ele foi comover o coração de Deus. Ele começou a orar, ele começou a pedir para que o Senhor se compadecesse dele, para que o Senhor curasse. Ele falava assim: Senhor, eu não quero morrer.
Era uma oração sincera, uma oração que comoveu o coração de Deus. Tanto é que antes mesmo de Isaías sair, de Isaías ir embora, quando Isaías ainda estava no pátio, Deus mandou um recado, falou: volte lá e diga para Isaías que eu vou acrescentar mais tempo de vida sobre ele. Antes, meus amados, olha que resposta rápida. Antes Isaías ir embora, antes de sair do palácio, Deus já falou: volte e fale com o meu servo, que eu vou acrescentar 15 anos de vida sobre ele. E o que nós aprendemos aqui com essa história? O que nós aprendemos aqui com essa palavra? Que neste mundo nós sofremos, que neste mundo nós temos aflições, que os problemas, que as guerras, que o Covid, que o câncer, que as enfermidades, que o desânimo, que as tristezas alcançam todas as pessoas, porque nós somos de carne, nós somos de osso, independente da classe, independente da cor, independente da sua crença, independente da sua religião, independente da sua idade. Alcançam pessoas que são bênção na igreja, alcançam pessoas que oferecem tudo a Deus, ou que ainda irão oferecer. Nós aprendemos com esse texto que fazendo a vontade de Deus, nós recebemos com certeza a nossa recompensa. Que fazendo a vontade de Deus, nós recebemos o nosso galardão, mas que nós não estamos isentos às tribulações. Nós não estamos isentos às tribulações. Tanto é que lá em Jeremias 14, 16, 33 diz: neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis, abre parênteses, guerra, enfermidade, desânimo, tristeza, aflições, é aquilo que você colocar. Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, mediante a guerra, mediante a aflição, mediante a enfermidade, mediante o desânimo, mediante a tristeza. Tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Amados, este mundo não nos pertence. Estamos aqui de passagem. Mediante as lutas, mediante as tribulações, tende bom ânimo. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Não importa, louve, louve, louve. Porque o Senhor, Ele estará contigo. Ele estará te sustentando. O fato de nós sermos crentes, o fato de nós sermos cristãos, não significa que estamos assegurados por um super seguro, uma super proteção. Nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Nós temos a mão protetora sobre nós. Mas nós adoecemos, mas nós ficamos desanimados, atribulados. Porque o inimigo, ele está furioso contra a minha vida e contra a sua vida. Ele tenta te tirar da presença do Senhor. Ele tenta te tirar da presença dele. Sabe quando? Sabe quando você vai orar? Você vai ler a Bíblia. Aí começa a dar aquele sono. Aí começa a dar aquele desânimo. Muitas vezes o inimigo sopra na nossa mente. Não ora não. Não busca não. Não abre a sua boca não. Porque quando um crente está de joelho, meus amados, quando você se prostra na presença do Senhor, Satanás ele sai em retirada. A enfermidade ela vai embora pelo nome de Jesus da sua vida. Pessoas são libertas, pessoas são curadas através da tua oração. Talvez você esteja se perguntando: mas pastora, se a gente então fica doente, se a gente fica desanimado, se a gente fica triste, qual a diferença, qual a vantagem então de ser cristão? Qual a vantagem então de ser crente? O que isso tem de diferença na minha vida? A diferença é que nas provações, a diferença é que nas lutas do nosso dia a dia, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho.
No nosso dia a dia, a diferença é que nós temos um Deus que está conosco presente. Um Deus que está conosco a todo momento. Um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, que nos vê, que nos guarda e que não nos deixa só. Que não nos deixa abandonado, um Deus que nos sustenta e que mesmo depois da morte, mesmo depois que nós passaremos deste mundo e nós estaremos assegurados com Ele, ao lado dEle, mesmo depois que nós morrermos, nós estaremos no lugar preparado por Ele. Essa é uma das diferenças. A diferença é que Deus, Ele é soberano em tudo. Deus é soberano em tudo o que Ele faz. Muitas vezes nós sofremos, porque nós vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos num mundo pecaminoso, um mundo que não nos pertence, mas nós vivemos aqui, nesse mundo cheio de ódio, cheio de raiva, um mundo pecaminoso. Mas Ele nos deixou uma promessa, que nenhuma provação seria maior do que aquela que nós não possamos suportar. Passamos por luta, passamos por provações, mas Ele está te sustentando. Ele está te sustentando. Ele está segurando na sua mão. Ele está te carregando no colo. Ele está te dizendo: eu estou contigo, tem de bom ânimo, está pesando, mas eu estou contigo, tem de bom ânimo. É segurar nas mãos do Senhor, porque nas provações, Ele também está conosco. Nós aprendemos ainda com este texto, que Deus, Ele responde às nossas orações. Quantos aqui têm tido orações respondidas? Deus responde às nossas orações. Ah, pastora, eu não tenho tido oração respondida não, amado. Então dobre mais o seu joelho, abra sua boca, comece a adorar mais a Ele. Não existe oração que não é respondida pelo poder de Deus. É sim ou não, mas Ele responde. Talvez não é da maneira que você queira, mas Ele vai te responder da maneira que vai ser melhor para você. Mas Ele responde. Ele responde às nossas orações. O profeta Isaías, ele havia predito que a enfermidade do rei Isaías era fatal. Mas Ezequias, ele tomou aquela palavra. Ele não tomou aquela palavra como fim. Ele não tomou aquela palavra como morte. Pelo contrário, Ezequias, ele foi lá, talvez no seu quarto, talvez num lugar reservado, e lá ele começou a orar, e com a sua oração, ele anulou a profecia de morte sobre a sua vida. Isso é forte, meus amados. Isso é forte. Através da sua oração, você pode anular profecias de morte sobre a sua vida. Através da oração, você pode anular profecias de morte sobre seus familiares. Você sabia que você pode estar intercedendo para o seu familiar? Você pode estar intercedendo pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu esposo, pelo seu neto. Não deixe de interceder, porque através da oração, grandes livramentos virão sobre a vida deles. Através de você. Através de você. Ezequias, ele chorou. Ezequias, ele comoveu o coração. Então ele clamava a Deus pela cura. Você imagina o desespero do rei Ezequias, clamando, ao ponto de Deus se comover. Ezequias, ele cria no Deus do impossível. E você, tem crido em quê? Tem crido até onde? Até quando? Até quando aparece o problema, você não consegue resolver, aí você já se desespera, ou você abandona aquele que tudo pode, aquele que pode fazer o impossível ficar possível na sua vida, aquele que pode fazer o sobrenatural mudar a história da sua vida. Muitos têm desistido, porque não
tem crido no Deus que pode mudar a tua história. O Deus que pode mudar a nossa situação. Nós abrimos aqui o culto lendo o Salmo 102. E o Salmo 102 é o exemplo também que fala de oração, de alguém que estava aflito, de alguém também que clamava a Deus. Nesse salmo que nós lemos, ele não é descrito o tipo da enfermidade que estava assolando, ou que afligia aquele salmista em termos físicos. Mas nós lemos aqui que ele não desistiu. Em meia angústia, em meia tristeza, ele não se sentiu longe de Deus. Ele não desistiu. Ele expressou a sua fé no meio da dor, no meio do sofrimento. E lá também o Senhor visitou. E ele foi curado da enfermidade da alma. Ele também foi curado. Nós lemos aqui no Salmo 102. Deus atendeu a oração do salmista. Deus atendeu a oração do rei Ezequias, como também quer atender a sua oração nesta manhã, como quer atender também a sua petição, como quer também atender o seu clamor. E para Ezequias, além de atender a oração, ele acrescentou mais 15 anos de vida. O Senhor quer acrescentar muito mais coisas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Igreja, não importa o diagnóstico dos médicos, não importa se homens entulharam os seus sonhos, entulharem os seus sonhos dentro de poços. Não importa se hoje você encontra distante, não importa se hoje você se encontra desanimado, enfraquecido, não importa se hoje você se encontra talvez até entristecido, não importa o tamanho do seu problema. Olhe para o alto e contemple o tamanho do teu Deus, contemple a grandiosidade do seu Deus. Existe um Deus que lhe ama, existe um Deus que se importa com você, existe um Deus que está com você a todo momento. Por isso creia que hoje é manhã de vitória, é manhã de mudança, é manhã de cura, é manhã de libertação, é manhã de porta de emprego aberta, é manhã de sonhos sendo restituído, porque o nosso Deus, Ele está aqui neste lugar. Todos nós temos problemas. Se você olhar aqui os profetas da Bíblia, para Davi foi Golias, mas ele derrotou Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Para Moisés foi a abertura do Mar Vermelho. Todos passaram por problema, mas todos saíram vitoriosos. Aqueles que tinham uma vida de oração, aqueles que tinham uma vida de devoção ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, saíram vitoriosos. E qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho do seu problema? Ah, pastor, o meu problema é tão grande. E cada dia que passa ele fica enorme. Compare realmente o teu problema com você. O problema é grande, né? Agora compare o teu problema e Deus. Qual é o tamanho do teu problema? Qual é o tamanho do teu problema? Deus, Ele está com você em todas as situações, mas é preciso crer. É preciso crer. Nós não podemos pegar a palavra de Deus somente como clichê. Creia. Mas é preciso, dentro do coração, mudar uma postura, ter um posicionamento, ter uma vida realmente na presença do Senhor, ter compromisso, ter comprometimento com Ele. Não é comigo, mas é com Ele. Sabemos, meus amados, que muitas vezes o plano de Deus são diferentes dos nossos, mas pode ter certeza que o plano dele é o melhor para você.
Talvez você tenha sofrido, talvez você tenha insistido, porque você tem insistido num plano que você quer dessa maneira, você quer do seu jeito, e Deus está falando, meu filho, é desse jeito, vire o olho, olhe por aqui, porque o que eu tenho para você é bem melhor do que aquilo que você tem fixado o seu olho. Saia desse olho, tire o olho desse problema e olhe para mim, porque eu tenho coisas maiores para você. É mudança de postura, mudança de atitude. E eu creio que nesta manhã, o Senhor não quer somente te curar, Ele não quer somente te tirar a tristeza, te tirar a angústia, te tirar da depressão, te tirar do vício. Eu não creio que nessa manhã nós temos somente isso, mas eu creio principalmente que Ele quer te dar uma vida de alegria, Ele quer te dar uma vida de vitórias, uma vida cheia de esperanças. Amado, chega de ficar triste, chega de ficar cambaleando, se alegre na presença do Senhor. Aleluia! Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, deixe o Espírito Santo de Deus entrar, mas verdadeiramente, é deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada, é falar, Pai, entra, faça morada, o meu coração é todo teu, não é só um espacinho, não é só um buraquinho, mas é todo teu. O meu coração, Pai, é todo teu. É você chegar e falar, Pai, me cura, me liberta, Senhor. Faça de mim um vaso novo. Faça da minha vida uma nova história, Pai. Chega de ficar olhando para o passado e ver somente fracasso, e ver somente minha vida destruída, e ver somente meu lar destruído. Mas, Senhor, faça uma nova história sobre a minha vida. Como Tu fizeste com o rei Ezequias, escreve a partir de hoje, Senhor, uma nova história na minha vida. Eu gosto muito de ler uma palavra que fala, e pregar também, sobre o cego, que ele estava lá à beira do caminho, e lá ele viu uma algazarra de pessoas, uma muvuqueira, português claro, de pessoas, e ele perguntou o que estava acontecendo lá naquele lugar. O porquê estava tantas pessoas fazendo bagunça, ou mesmo falando alto, ou mesmo aquela multidão. E lhe disseram que Jesus estava passando por lá, que Jesus estava passando naquele lugar. Aquele cego, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia do Jesus que fazia milagres. Ele sabia do Jesus que mudava a vida das pessoas. Então aquele cego, ele colocou a sua fé em funcionamento. E ele começou a saltar, ele começou a pular, ele começou a gritar, ele enchia os pulmões e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E lá ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoas falaram: fica quieto. Cala a tua boca, você está atrapalhando. Mas ele queria chamar a atenção do Senhor. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E no meio daquela multidão, no meio daquela bagunça toda, no meio daquela algazarra toda, ele escutou uma voz: o que queres que eu te faça? Filho, o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero enxergar. Eu quero voltar a enxergar. E Jesus vira para ele e disse: vai, porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Amados, se ele tivesse ficado quieto, sentadinho lá, se ele não tivesse perguntado o que estava acontecendo lá naquela cidade, se ele tivesse dado ouvidos para pessoas que falaram: para, você está atrapalhando, talvez ele teria ficado quieto. Mas ele não se importou com a multidão, ele não se importou, ele queria saber o que estava acontecendo. E quando ele soube que Jesus estava lá, ele gritava, ele orava, ele pedia, e Jesus
o escutou. Jesus escutou. E você, meu amado, o que você tem feito para que Jesus te escute? Jesus te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Que gigantes queres que eu derrube? Que problemas queres que eu te dê a vitória? Ele quer acrescentar anos na sua vida. Anos, anos e anos. Mas para que você possa caminhar com Ele. Eu conheci uma pessoa que ele tinha, acho que mais ou menos 19, 20 anos. E ele era desviado da igreja. E um dia, ele escutou essa pregação. Eu acompanhei. Ele tinha AIDS. Estava em fase terminal. Ele escutou. E ele começou a ter uma nova vida com Deus. Ele começou a frequentar os cultos, a frequentar a igreja. E um dia foi ministrado sobre ele a cura. Falou: você crê que você vai ser curado dessa AIDS, que já estava em fase terminal? Ele não pesava nem mais 40 quilos. E aquele dia ele tomou um posicionamento: creio. E ele foi curado. Ele foi curado. Só que depois ele esqueceu do milagre que Deus fez. Aí começou de novo a sair dos caminhos. A ir para caminhos tortuosos, caminhos de pecados. E sabe o que aconteceu? Ele adquiriu a AIDS de novo e morreu. E sabe o que é isso, meus amados? O Senhor, Ele acrescenta anos em nossas vidas, mas para ficarmos debaixo da mão poderosa dEle. Muitas pessoas recebem as bênçãos e esquecem de agradecer. Muitas pessoas é curado. Agora já estou curado, já posso andar, já posso pular. Para que eu vou na igreja? Para que eu vou buscar a Deus? Já consegui a bênção? Cuidado, cuidado. O nosso Deus não é um Deus de barganha. Não é um Deus de chacota. Mas Ele é um Deus que quer um coração puro e verdadeiro na presença dEle. O diabo, ele vem para matar, roubar, destruir. Para tirar a sua vida. E quando Deus acrescenta, é para que permanecemos debaixo da vontade dEle. Debaixo dos propósitos que Ele tem para você. E Ele pergunta para você nesta manhã: o que queres que eu te faça? Ezequias, ele clamou, porque ele queria cura. Você talvez precisa de uma libertação. Você talvez precisa de uma mudança de vida. Sair de cima do muro. Talvez você também precise de uma cura. Aquele cego também precisou de uma cura. E tem vários testemunhos aqui na Bíblia que Deus, das curas e milagres que o nosso Jesus fez. Ele está perguntando para você nesta manhã: o que queres que Ele te faça?